Informação garante que um grupo árabe é quem pode garantir os valores a partir de 720 milhões de reais que uma Bet ofereceu ao Corinthians pelo patrocínio do Espaço Master da camisa. E a justiça suspendeu o processo do ex-presidente André Sanches, mas as medidas cautelares contra ele ainda continuam e o Timão está fazendo mistério com o atacante Yuri Alberto, visando a decisão contra o Cruzeiro, o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, que acontecerá na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre outra mudança no caso do ex-presidente André Sanches com a justiça. Na última quinta-feira, dia 11 de dezembro, a justiça, através da juíza Márcia Mayumi Okuda Oshiro, havia rejeitado parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o ex-presidente André Sanches e também o ex-superintendente financeiro Roberto Gavioli, pelos supostos usos indevidos do cartão corporativo do Timão. A juíza, que é responsável pela segunda vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores da capital, havia rejeitado as imputações do Ministério Público referentes à lavagem de dinheiro e crimes tributários por falta de justa causa. Mas, na sexta-feira, dia 12 de dezembro, tivemos mudanças novamente. Por quê? Porque o processo contra o André Sanches foi suspenso e a decisão agora vai para o Tribunal de Justiça. A própria juíza, a Márcia Mayumi, suspendeu o andamento do processo contra o ex-presidente, o André Sanches, mas o importante nisso tudo é que mesmo com o processo parado, todas as restrições impostas anteriormente seguem valendo, como por exemplo, o André Sanches está proibido de conversar com dirigentes, bens bloqueados nos valores de acima de 480 mil e outras restrições, como por exemplo, não poder sair do país. Segundo a magistrada, a suspensão evita retrabalho e possíveis anulações caso o pedido do Ministério Público seja acolhido no futuro. Agora caberá à Câmara Especial do Tribunal de Justiça decidir se ela continuará ou não responsável pelo caso. Lembrando que o promotor Cássio Roberto Concerino pediu o afastamento da juíza do caso por ela ter uma ligação com um dos advogados do ex-presidente do Corinthians. Então, agora a palavra final está com o Tribunal de Justiça, que vai definir os próximos passos do caso. A minha opinião quanto a essa decisão da juíza de suspender um dia depois uma decisão que ela mesma havia tomado, rejeitando parte da denúncia contra o André Sanches, é a seguinte: sinceramente, esse caso já tomou rumos que, ao meu ponto de vista, não dá para continuar assim. O ideal é a justiça aceitar, acatar o que foi pedido pelo promotor Cássio Concerino, que teve que protocolar um documento, aliás, pedindo para que a justiça agilizasse o quanto antes possível a denúncia que ele fez no mês de outubro. Resumindo, o promotor pediu pressa para que a justiça desse o parecer em relação à denúncia, se o André Sanches e o Roberto Gavioli se tornariam réus ou não. Por quê? Porque a denúncia foi em outubro e até o presente momento nada havia acontecido. O promotor pedindo pressa, como não estava sendo tomada nenhuma providência, o promotor pediu a suspeição da juíza, alegando a suspeição, aliás, para que ela fosse retirada do caso. Aí ela tomou a decisão de rejeitar parte da denúncia e um dia depois ela acaba suspendendo o processo. Então, sinceramente, ao meu ponto de vista, já está tudo muito estranho, ainda com a ligação dela com
um dos advogados do André Sanches, ainda ela é subordinada a esse advogado em uma faculdade em que é professora. Então, sinceramente, a melhor mesmo, na minha opinião, humilde opinião, é a justiça trocar a juíza e para que o caso siga sem que não se tenha nenhum tipo de questionamento. E agora vamos falar sobre Yuri Alberto. O Corinthians está fazendo mistério em relação ao atacante que deixou o jogo no Mineirão contra o Cruzeiro, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, sentindo dores novamente no adutor. O Yuri Alberto, infelizmente, está tendo problemas novamente com lesão. Jogador que nessa temporada 2025 teve um problema sério na vértebra que o afastou dos gramados por pouco mais de 2 meses. Depois o Yuri teve que fazer uma cirurgia às pressas de hérnia inguinal. Então o jogador nesse ano está tendo problemas de lesões. O Yuri, que nos anos anteriores dificilmente apresentava qualquer tipo de lesão, até uma lesão muscular simples, mas nessa temporada, infelizmente, as coisas para o Yuri estão bastante complicadas. Depois do jogo do Corinthians, empate na Arena pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, o Yuri deixou aquela partida sentindo dores no adutor e acabou ficando de fora, por exemplo, da última rodada do Campeonato Brasileiro, foi poupado, voltou no jogo de ida contra o Cruzeiro e deixou a partida aos 20 minutos do segundo tempo, sentindo dores novamente na região. O Corinthians, que chegou a informar que o jogador passaria por exames. O jogo foi na quarta, o Corinthians já trabalhou na quinta, trabalhou ontem, sexta-feira, mas até o presente momento o Corinthians não divulgou nada sobre o quadro clínico do atleta. E pelo jeito, conversei com algumas pessoas do CT, pelo jeito o Corinthians vai fazer mistérios com o jogador até domingo, que é quando acontecerá o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Jogo da volta, temos uma vantagem, ganhamos o primeiro por 1-0. Eu particularmente torço muito para que o Yuri esteja indo bem nesses trabalhos intensivos que ele deve estar fazendo e que fique à disposição do Dorival para o jogo de domingo, mas há quem diga que será difícil. Vamos aguardar. A minha opinião quanto ao Corinthians estar fazendo mistério sobre o Yuri Alberto é a seguinte: correto, perfeitamente, é isso mesmo. Não tem que dar informação nenhuma. Até o momento que sabemos é que ele deixou o jogo de novo sentindo a região do adutor, já realizou exames, mas o clube não divulgou os resultados. E é isso mesmo, não tem que divulgar, não tem que dar informação ao adversário. Sinceramente, estamos falando de um Corinthians que só divulgou que o Yuri Alberto e o Garro, por exemplo, foram para Minas porque não tinha outra opção, porque os jornalistas ficam na porta do hotel olhando o jogador por jogador. Então lá não tinha opção, agora tem. O Corinthians CT fechado, só vai para a arena faltando 1h30, 2 horas antes da bola rolar. Então nós só saberemos se o Yuri estará com o grupo a hora que o ônibus chegar na arena. Aliás, mesmo se não vá para o jogo, o Yuri Alberto vai estar com o grupo, porque é um jogo importante, o grupo vai estar unido. Agora, se ele vai jogar mesmo, nós saberemos na hora do aquecimento se ele vai ficar à disposição e 1 hora antes do jogo, que é quando sai a escalação. Fora isso, o Corinthians não tem que divulgar nada, volto a dizer, não tem que dar informação para o adversário. Da minha parte, eu vou torcer e torcer muito para que o Yuri consiga se recuperar, esteja à disposição, mas pelo que eu vi, depois que ele saiu do jogo contra o Cruzeiro, eu acho muito difícil ele conseguir jogar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de novas receitas, muito dinheiro entrando no Corinthians, com as chances de fechar um novo acordo pelo patrocínio master da nossa camisa. Tem informação que garante que a empresa que quer ocupar o lugar do Esportes da Sorte tem um grupo árabe que está disposto a injetar um montante a partir de 720 milhões de reais dentro do timão. Conforme
estamos acompanhando, o Corinthians terá que ter uma quantia muito grande de dinheiro nesse final de temporada de 2025. São muitos compromissos a serem pagos, principalmente os compromissos envolvendo o Transferban, para quando iniciarmos a janela do próximo ano, que será em janeiro, o Corinthians tem a liberação da FIFA para poder contratar. Para isso, tem que pagar dos 40 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra não paga do zagueiro Félix Torres. Estamos com o Transferban desde o mês de agosto, ainda tem que se acertar com Rojas, existem valores envolvendo o Garro, o Martínez, o Charles e também o Maicon, totalizando mais de 130 milhões de reais na FIFA. Já gerou o Transferban, os 40 milhões do Félix Torres, e os outros valores ainda podem gerar mais transferbans ao clube. Então, será preciso ter muito dinheiro agora no final do ano. Devido a isso, a diretoria vem trabalhando para buscar novas receitas e fechar novos acordos. O nosso espaço master da camisa, a área considerada mais nobre, o Corinthians está negociando já há alguns meses, tentando aumentar os valores que tem com a Esportes da Sorte. Atualmente, contrato de 3 anos, tendo uma totalidade de 309 milhões. O Corinthians já está há alguns meses tentando pelo menos dobrar esses valores. Tem informação que garante que o Corinthians está próximo de anunciar um novo acordo com a própria Esportes da Sorte, um novo contrato de 4 anos que terá um total de pouco mais de 600 milhões de reais, mas também tem informação de outros interessados, outras empresas dispostas a colocarem as suas marcas na nossa camisa. E uma dessas empresas já fez uma proposta na casa de 720 milhões de reais, um contrato total de 4 anos, 180 milhões de reais por ano, com bônus que pode chegar a ultrapassar 850 milhões de reais. E tem informação nova sobre essa empresa. Segundo informou o jornalista Samir Carvalho, aconteceu uma reunião no Parque São Jorge entre a diretoria do Corinthians e representantes dessa empresa, pelo que ele fala é a Responsa Game, onde a empresa apresentou garantias à diretoria do Corinthians, comprovando que vai conseguir arcar com esse contrato, com todo esse montante, como eu disse, a Responsa Game. Pelas informações do Samir, eles, como garantia para a diretoria do Corinthians, confirmaram que existe um grupo árabe que está por trás de todos esses valores. Então, vamos aguardar o que vai acontecer agora a partir dos próximos dias, quais serão as decisões que serão tomadas pela diretoria do Corinthians, mas nesse momento, essa nova empresa, a Responsa Gaming, pelo que se fala, está ainda nos órgãos fiscalizadores do clube, está sendo analisado pelo Compliance. Vamos aguardar e vamos acompanhar o que vai acontecer, o que eu sempre falo para vocês, tomara que o melhor aconteça para o nosso timão. A minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho é a seguinte: primeiramente, quando falamos de grupo árabe, sabemos que sempre existe muito dinheiro envolvido. Mas claro, tem que tomar muito cuidado. Isso me faz lembrar também a Taunsa. A época da Taunsa falava-se que tinha um grupo árabe. Mas nessa reunião, pelo que ele informou, eles confirmaram eles conseguirem arcar com esse contrato. Eu vou ser bem sincero com vocês. Pelo que se fala, o Corinthians está próximo de fechar com a Esportes da Sorte, um novo acordo. Pouco mais de 600 milhões, contrato de 4 anos. Essa nova empresa, a Responsa Gaming, está oferecendo uma bet própria para o Corinthians e um contrato de 180 milhões de reais por ano, fixo durante 4 anos, 720 milhões, com gatilhos e bonificações que pode fazer esse contrato ultrapassar 850 milhões. Então estamos falando de muito dinheiro a mais. Se a empresa, se o Compliance, por exemplo, aprovar, se a empresa der as garantias bancárias como realmente fala que deu, o Corinthians tem que fechar com essa nova empresa. Estamos falando de muito dinheiro a mais. Claro, volto a dizer, mediante a todas as garantias. E ainda por cima, pelo que se fala, eles estão dispostos a adiantar o valor do Transferban, os 40 milhões que o Corinthians deve ao Santos Laguna. Então, chegou o momento do Corinthians saber negociar. De repente tem essa empresa, tem Esportes da Sorte, pode ser que apareça outra ou outras.
Então chegou o momento do Corinthians saber trabalhar. O que atrapalha é a necessidade financeira que o Timão tem. Infelizmente, um clube que tem pressa para ter dinheiro entrando, acaba na maioria das vezes fechando negociações de forma equivocada e perdendo muito dinheiro. Mas vamos torcer, pelo que se fala, um grupo árabe que está oferecendo esses 720 milhões, mais transfer pago, mais bônus e tudo mais. É o que eu falo, vamos torcer para que o melhor para o nosso Corinthians aconteça. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do processo do Andrés ter sido suspenso pela justiça, mas as medidas cautelares contra ele ainda continuam. E o Corinthians estar fazendo mistério em relação ao atacante Yuri Alberto. Vocês concordam? E sobre essa informação dessa nova empresa que quer assumir o espaço master da nossa camisa, que tem um grupo árabe que está disposto a colocar todos esses milhões. O que vocês acham? Vale a pena o Corinthians tentar fechar com essa empresa? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!